Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Esse vai ser um degradê high fade para o dia a dia, tá? Então eu comecei aqui, ó, bem prático para o dia a dia, pessoal. Eu venho limpando com a minha zero baixa, máquina de corte mesmo, tá? Eu vou mostrar somente esse lado para não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo, tá? Mas vocês vão entender perfeitamente. Ó, perceba o alinhamento. O primeiro passo é o alinhamento que eu fiz com a zero baixa. Depois, eu venho com a zero alta, eu subo ali um dedo. Para você que está começando, você tem que entender uma coisa. Se você subir pouco os pentes, você não vai conseguir tirar as marcações. E olha, eu passei ela na intermediária para tirar a marca e agora na baixa, mas com a quina, tá vendo? Bem de leve, ó, a mão bem leve. E a gente já percebe que já foi apagada aquela marcação. Então é bem rápido e a ideia é justamente essa, é trazer praticidade para o dia a dia. É você ganhar dinheiro. A minha ideia aqui é ajudar você a ter agilidade, qualidade e colocar dinheiro no seu bolso. A gente já criou primeiro a parte clara e agora vamos começar a transicionar a parte cinza. Como que a gente vai fazer isso? Vamos subir também um dedo com a meio alta. Então perceba que é bem didático. Então você vai sempre subir na mesma proporcionalidade entre os pentes. Então eu passo uma, duas e já venho com ela na baixa, ó. Meio baixa e venho trabalhando com a mão bem suave, bem leve, ó. E perceba, eu estou conversando com o cliente, estou trocando ideia. Então, por mais que o nosso foco aqui seja ser um corte ágil, rápido para o dia a dia, eu não vou abrir mão da qualidade. Eu não vou abrir mão da gente conseguir entregar um resultado legal. E vocês vão perceber isso, que para o dia a dia é exatamente o que nós estamos buscando e entregando. Fiz a parte começando a transicionar e agora eu já venho com a zero alta, fazendo o quê? Pulindo. Porque, às vezes, quando a gente vai fazer ali aquela transição da zero baixo para zero alta, a gente acaba encostando muito lá em cima. E, às vezes, no próximo pente, que foi o meio que a gente passou, fica marcadinho. Então, a gente volta com a zero alta, pegando aqueles detalhes que ficaram para trás. Como o cabelo dele ali tá mais curto na parte dessa lateral, normalmente eu vou com 2. Mas agora, como tá mais curto, eu já venho com o pente 1,5, baixo, é 1,75, algumas pessoas chamam, né, baixo. Passo 2 vezes bem rápido. E agora a gente já vem com o pente com ele alto também, fazendo o mesmo movimento, mas puxando um pouco para fora agora, por causa da curvatura do crânio dele, beleza? Eu venho com ela alta e venho com ela baixa. O segredo aqui tá no peso da sua mão e você não ficar esfregando muitas vezes o pente, porque senão acaba que marca muito mais ao invés de tirar. E agora eu venho riscando alguns momentos também, ó, com ela mais com a quina. Passei a um alto e um baixo, agora eu venho com o pente meio, alto e intermediário, comecei já no intermediário e vim com ele na baixa e em alguns momentos eu subo com ela na alta. Quanto mais eu precisar subir, mais alto vai ficar a alavanca. Quanto mais eu precisar ter aquele controle na linha mesmo, aí eu venho com ela mais na baixa, com um movimento um pouquinho mais curto. Só que o cabelo dele, como vocês estão vendo, eu tô passando o pente, o que eu tô percebendo? Que tem alguns pontos que tem mais densidade de fios do que outros pontos, você já deve estar percebendo, ó. Então o que eu já vou notar aqui? Por mais que eu passe a máquina, eu não vou conseguir deixar 100% ali. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar o pente meio, como vocês estão vendo, tentando tirar, mas no final vocês vão perceber que a gente vai ter que trabalhar com a tesoura. Então, eu venho riscando, venho catando alguns detalhes, mas sempre a tesoura vai ser importante nesses detalhes, justamente porque pode ser que a gente passe, mas o fio está mais com uma concentração em alguns pontos. Então, ali vai exigir um trabalho mais artesanal. Outra dica que eu vou dar pra vocês, não tire aquela base, tá vendo a base que ficou embaixo? Antes, né? Deixa como eu tô deixando aí. E agora que a gente vai tirar a base com a maquininha de acabamento. E uma outra dica, a maquininha de acabamento tem que ser uma máquina rente. Por quê? Porque o que vai deixar o teu degradê valorizado é ele ser super claro, aquele degradê mais branco, mais chamativo, quase na navalha. Então você vai conseguir valorizar mais. Se você deixar essa parte muito cinza, muito com cabelo ainda, acaba que não fica tão claro e não realça os outros tons, tá? Ele precisa ter esse contraste dos tons. Então eu venho bem rapidamente passando a máquina, passo ela bem passada, dá uma atenção atrás da orelha, no pescoço, para não deixar nada para trás, porque quando o cliente chegar em casa, ele não achar, e não ter o risco, né, dele achar nenhuma marcação, beleza? Agora eu venho com esse pente bem fininho e com a tesoura dentada, a gente vem fazendo aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu venho mais com a quina, batendo alguns pontos, porque eu não posso vir com a máquina na loucura, porque senão vai clarear demais. Então a minha ideia é deixar essa parte mais escurinha, pra gente transicionar já quase encaixando com o topo. Então eu venho com a tesoura dentada, ó, puxando meio pra fora. E aqui é a mesma coisa, a mão bem leve, ó.
Então eu vou meio que superficialmente por cima dos fios, eu não preciso bater muito na raiz, senão você vai fazer buraco. Então a gente vem dar um toque ou outro, aqui não é muitas batidas que vai fazer diferente, é um detalhe ou outro, ó, que você vem batendo, dando os toques, que vai dar o acabamento. O cabelo dele é um cabelo que geralmente arrepia bastante, então você tem que dar uma atenção extra nesse cabelo. E agora desse lado da mesma forma, ó, a gente vem só dando aqueles toques, e é ali que vai dar o retoque. Ó. Alguns momentos vocês podem perceber que eu venho com a tesoura mais deitada, ó. Então ela não importa se ela tá reta ou mais deitada, ou pode ser até de pé. Desde que você trabalhe com a ponta do pente e a ponta da tesoura, você vai dar esse acabamentinho e olha como é que já ficou bem melhor. E mesmo assim, eu percebi que ficou uns detalhes ainda para trás. Então eu venho com a zero. Agora eu peguei essa máquina, porque aquela ali ela já estava um pouco mais sem carga. Eu uso as duas normalmente. Para uma parte eu uso essa, outra parte eu uso a outra. Depende do dia ali e do meu gosto ali para cada cabelo. A gente vem trabalhando ó, com a escovinha, o auxílio da escovinha, e aqui da mesma forma. Eu vou quase fazendo o que eu fiz com a tesoura, ó. Procurando alguns detalhes, mas sempre mais com a quina agora. É como se a gente fosse rabiscando, riscando aquela pintura que nós estamos fazendo os tons. Então a ideia é os 3 tons. Agora vem na parte mais rabiscandinho para pegar um ponto ou outro que eu vejo que está mais escuro. Tá? O cabelo sempre é você ir nos detalhes, pessoal. Detalhe faz toda a diferença. Então a gente já conseguiu ali ter um resultado bem legal ó, em 6 minutos, tá? E mostrando que pro dia a dia, pessoal, é agilidade. E como eu falei para vocês, dá para entregar um corte desse aí em 20 minutos tranquilamente, fazendo com que você ganhe mais dinheiro. Porque imagina, você faz 3 por hora, dependendo do valor que você cobra, você consegue dar uma valorizada. E aí agora eu venho com a técnica de point cut, mais um polimento para poder dar mais uma melhorada. É isso que eu vou falando para vocês. Tem cabelo que não vai precisar, tem cabelo que você vai fazer só com a máquina, não vai nem precisar de tesoura. Mas tem cabelo que ele tem uma estrutura um pouco mais chatinha ali, digamos assim, então você tem que vir usando todas essas ferramentas. É como se você tivesse um arsenal de armas e você vai usando para cada momento uma arma específica para resolver aquele problema. Por isso que você não pode ter só um tipo de técnica, você tem que ter várias técnicas e cada cabelo você usa uma específica para cada cabelo, tá? E olha como é que eu vou fazendo, ó. Eu venho só rabiscando a mesma lógica da tesoura dentada, a mesma da máquina. A diferença é que você acaba sendo mais preciso, você vai exatamente lá naquele ponto, entendeu? Então eu gosto de usar todas essas que eu vejo necessidade. Como eu disse, tem cabelos que não precisa, mas esse eu senti essa necessidade. É um cabelo que ele corta toda semana, então às vezes acaba que perde um pouco da forma do cabelo dele e tal. E aqui, como a gente trabalha em vários barbeiros, às vezes um barbeiro sobe um pouquinho mais, outro sobe um pouquinho menos e acaba dando tira um pouco da forma, sabe? Eu, se fosse cortar toda semana esse cabelo, eu dava uma mexida na estrutura dele. Mas como ele passa corta com todos os barbeiros, então acaba que vai dando essa ajustada e a gente só faz o retoque. Eu fiz o retoque no cabelo dele, nem quis falar muito e tal. Agora a gente vai fazer, ó, a parte do topo. A parte do topo eu achei que é a parte que tá mais complicadinha, ó. Então eu venho cortando, peguei a primeira e venho na segunda, bem próxima, ó. E a gente vem tirando uma mecha após a outra. Não tem segredo, pessoal. Aqui a minha referência vai ser o meu próprio dedo. Como vocês estão percebendo, a pegada da minha mão é exatamente igual. Então nesse sentido, eu vou conseguir garantir que o cabelo fique todo igual, sem falar do polimento que eu vou trazer posteriormente, que vai garantir que esse cabelo vai ficar todo alinhado, vocês vão entender. Então eu faço a primeira parte do centro, né? E agora eu venho distribuindo tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, tá? E olha como que já vai dando um ar ali mais de acabamento do cabelo, já vai encaixando melhor a forma. É só você alinhar o cabelo, cortar na forma correta, que vai dando revelando, né, como eu ensino para vocês aqui no curso Visagismo, a beleza, né, do corte, o detalhe, o acabamento faz toda a diferença. Então eu fiz do lado direito, do lado esquerdo do cliente, né? Agora a gente vai fazer, na verdade eu vou mostrar no vídeo aqui, só esse lado, como eu tinha comentado com vocês. Eu vou encaixar, vou puxar ele, tá vendo que tem umas pontas passando, ó? Então eu só vou alinhar nessa posição. Eu não vou mostrar o outro lado como eu tinha comentado para vocês, porque para não ficar cansativo, mas eu fiz do mesmo jeito do outro lado, ó. Eu joguei ele pro lado assim, ó, e vim encaixando. Tá vendo as pontas que ficam? Cara, esse tipo de acabamento dá toda a diferença. Por quê? Porque o cliente, ele em casa, ele tem uma dificuldade para arrumar, ele não sabe o porquê que o cabelo tá desse jeito, sem encaixe. Vocês perceberam as pontas que estavam saindo para cima das arestas ali? Então é isso que eu venho fazendo, ó. E agora, pessoal, eu venho só alinhando as pontinhas, ó, dando aqueles detalhes. Eu vou fazer várias vezes isso para garantir. A gente vai aferindo, ó, tá vendo? Ó?
Eu encosto o pente no crânio dele e venho aferindo. Eu percebi que o topete dele tá um pouco alto, tá meio sem proporção em relação ao cabelo todo. Ele me pediu para dar uma baixadinha, então o que eu vou fazer? A gente vai fazer os polimentos que tem para fazer ali e depois a gente joga o cabelo todo para frente. Olha como que tava bem grande o topete dele. Provavelmente os barbeiros não estavam fazendo isso. Ó. Todo o cabelo que você vai cortar, você tem que puxar ele para frente. Nem que seja só aquele mínimo, você tem que dar uma alinhada, porque às vezes naquela pegada, como a gente joga em 90, o cabelo ele não sai essa parte da frente. Então você tem que pentear ele todo para frente e alinhar as pontinhas, ó. Então você olha como é que já é coisa básica, pessoal. Cortar cabelo não é nada complexo. É o básico que funciona. E agora, fiz tudo isso, a gente já alinhou ali, deu a forma, mas ficou uns detalhes, né? Ficou as pontas ali, uns frizz. Então agora a gente vai fazer justamente os acabamentos. Eu vou começar secando esse cabelo, ó. Eu vou dar uma atenção mais no topete dele, para erguer um pouco o topete dele, ó. Vem dando uma escovadinha bem de leve, ó. Perceba que eu pego a escova rodando, ó, mas eu não seco a ponta do cabelo, eu seco mais na raiz, como vocês estão vendo, ó. Para fazer aquela curva. Aqui é um erro clássico, os barbeiros não fazem essa curva. E como que você faz para fazer a curva? Puxa ele para baixo e seca mais a raiz do cabelo, que daí as pontas não vão ficar secas, então ela vai cair para o lado e vai fazer aquela curva. E aí vai dando uma forma mais bonita para o cabelo, tá? Ó, a gente faz isso jogando ele todo para frente, alinhando ali, redemoinho, tudo. E aqui de uma forma bem simples, ó, com a mão mesmo, que nem eu falo, pessoal, dia a dia não é firula, dia a dia é entregar resultado, você precisa performar. E essa performance, ela tem a ver com vendas, com tempo, e a minha ideia é trazer essa ideologia aqui dentro do meu curso para você aplicar no dia a dia. É você entrar no módulo que tem aqui no nosso curso de agilidade e trabalhar desse jeito, é o que vai fazer você ganhar dinheiro. Essa barbearia que eu tô hoje, eu tenho 4 colaboradores, a gente está com um espaço de 80 metros quadrados, a gente, graças a Deus, está crescendo bastante, mas a barbearia minha era do lado dessa que eu tô mostrando para vocês aqui. E ela tinha um espaço de 15 metros quadrados. E eu só consegui chegar nesse padrão que eu tô hoje graças à agilidade, performance. Então, cara, eu trabalhava sozinho, tinha que ser rápido, entendeu? Então você precisa ter equipamentos. Ó, eu já tô com outra tesoura, já tô com outro pente. Então eu tenho um arsenal de equipamentos de qualidade para trazer agilidade. Agora imagine se eu tivesse só uns maquininhas mais ou menos, uns pentes mais ou menos, uma cadeira mais ou menos, entendeu? Conhecimento, eu não tenho muito conhecimento. Então, cara, você não vai conseguir um resultado acima da média. Ó, agora eu encosto o pente na cabeça, ó, e eu venho polindo esse cabelo, ó, tirando todas as pontinhas, ó. E só alinhando, dando aquele talentinho. E a gente vem garantindo com que o cabelo fique bem cortado. Por quê? Porque dessa forma não tem como passar nada, ó. Você vem puxando e cortando, ó, tá vendo? Então, às vezes, uma pontona muito estranha que saiu pra fora, ele mesmo reclamou pra mim que recentemente cortou o cabelo e ficou umas pontas muito grandes, muito desproporcional. E ele falou assim, cara, cortei em casa. Aquelas pontas que ficaram, minha esposa notou. E então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Cara, não pode acontecer isso. Você tem que garantir que o cabelo fique bem cortado, ó. E você estando nesse curso aqui, a minha ideia é te ajudar. E olha como é que já vai entregando um resultado bem legal, pessoal. Então foram várias atitudes que a gente foi tomando que fez a gente chegar nesse resultado aí, ó. Prático pro dia a dia. 13 minutos até agora. É um cabelo que você consegue, se eu não estivesse gravando, eu fazeria tranquilamente em 15 minutos. E aí você consegue aumentar a sua receita, porque você tem muita performance. E olha como é que ficou o resultado. Beleza? Agora, eu venho mais uma alinhada. É coisa que a gente vai olhando, sabe? Você vai olhando, dá pra dar mais uma melhoradinha aqui. Dá pra dar... Isso o cliente percebe. Ele percebe que talvez você já poderia... Você guardou a tesoura ali, mas você pegou ela de novo e voltou de novo, o cliente pensa, não, ele tá dando um capricho, entendeu? E ainda com isso você não tá demorando ainda, entendeu? Então são todos os detalhes, além do capricho, o cliente vê que você tá entregando um tempo, não porque você quer correr, mas porque realmente você tem técnica, entendeu? Agora eu venho com a navalha, ó. Essa navalha é muito top, ó, da JRL. E ó, eu só venho limpando ali os acabamentos. Como a maquininha é rente, essa é outra vantagem, ó. Não precisa nem passar creme, ó, porque a maquininha tirou tão rente que a própria navalha já nem machuca o cliente, porque quase não tem cabelo, a própria máquina já deixa rente, entendeu? E olha como é que ficou o resultado. Eu espero que vocês de coração tenham gostado dessa aula. Eu fiz aqui, entreguei o meu melhor. Do outro lado eu fiz exatamente do mesmo jeito. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe muito vocês. Eu estou entregando aqui 200% de mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula e Deus abençoe.